Maratonado com você, cara, assim, de verdade. Eu lembro que há uns 2 anos atrás, você tava começando o canal Nerd Negócios, né? Aí eu falei, que interessante, o Peter vai fazer um segmento que, tipo... Não tem nada a ver, Não né? tem nada, em teoria, né? Claro que tem a ver, porque você é um cara de negócios e tal. Mas na época não Assim, tem nada a ver. Eu falei, putz, será que vai dar certo esse canal do cara? Aí eu peguei e vi que explodiu. O canal foi bem pra caralho. Você tem um dom de conseguir fazer as coisas dar certo, cara. Tipo um toque de Midas, velho. Cara, assim, eu não consigo explicar, eu não consigo endossar isso que você tá falando, juro por Deus. Tá. Eu não faço isso porque eu quero receber flores. Não, mas é que é impressionante. Não, assim, muita gente fala, eu vejo gente falando, Peter, tu é inteligente. Eu não acho, cara. Pô, se tu é burro, então... Eu juro por Deus, eu falo isso pro Andresa, eu sou um cara normal. Não é não. Não é normal, não. Não se vende Assim, baixo, eu mas... acho que eu sou um cara... Só que eu tenho vontade de fazer as coisas acontecerem. Não é um cara normal. Eu sou um cara que gosta de trabalhar pra caramba. Tá aí o meu anormal. Eu sou um cara que gosta de trabalhar pra caramba. Mas você não só gosta trabalha pra caralho, você trabalha de uma forma inteligente. Tu monta estratégias e elas dão certo, pô. Isso não é só... Não é tipo... Porra, o cara pode Mas quebrar você não acha pedra isso pra normal? caralho. Você não acha isso normal? Não Trabalhar acho. e montar estratégia? Do Deveria. jeito que você faz, não. Será, cara? Não sei. Bom, tá bom, eu agradeço. Agradeço de coração, cara, esse tipo de pensamento. Mas assim, a gente criou, dentro da minha equipe, a gente tem uma química tão forte de saber o que vai funcionar, o que não vai funcionar, que, tipo, é incrível, cara. Porque muita gente acha, pô, o Peter é assim. Não, não é. Não sou eu. Sou eu e mais um time. Eu sou o apresentador, tá? Eu sou o cara que tá na frente. Mas eu tenho o cara que faz uma thumbnail, eu tenho o cara que edita o vídeo, que tem um time muito bom pra edição. Eu tenho os roteiristas que fazem roteiros espetaculares. Então, eu não vou acreditar isso pra mim. Tem muita gente maravilhosa que trabalha comigo. Pô, o Renan, que eu vou lá e consulto ele pra caramba sobre esse título aqui, Renan, tá mandando bem? O que você acha? Esse não posta não, cara. Vamos postar outro. Tipo, e esse tipo de coisa deixa a gente seguro, né? Até a gente pergunta pros outros o que tá acontecendo, o que vai funcionar, não vai. Tá, pô, Renan, isso aí tá flopando, cara. Será que tem algum problema? Não, isso é normal, daqui a pouco começa a dar bem. Vai dar aquele alívio. Então isso tudo a gente criou meio que foi uma tribo, né, cara? Um ajudando o outro lá. E a gente, com isso, a gente sabe o caminho pra fazer a postagem funcionar. A gente sabe o que funciona e sabe o tipo de vídeo que você pode colocar e pode apostar também que, por mais que não dê certo, não vai prejudicar o canal como um todo. A gente acabou desenvolvendo. Pode crer. Uma estratégia que você usou no Nerd Negócio que eu achei muito foda foi você convencer as galeras de outros canais a vender o seu curso, tá ligado? Eu peguei uns canais de cortes... Mas eu não convenci a vender meu curso não, moleque. Convenceu Eu sim, comecei pô. a vender curso. Mas eles pegavam o seu, porque você tava falando. Não, tem muita gente que vende outra coisa. Não, sim, mas eu vi tem um canal de cortes que eu acompanho de vez em quando, que ele sempre... E ele fala que ganhou uma grana vendendo, usando suas técnicas. E ganhou, foi o Lutz, cara. Ele, no spot dele que ele faz, não, eu ganhei mais de $3 mil, não sei o que. Aí no off, ele me mostrou na minha casa. Tinha ganhado naquele mês R$100 mil. Ô, louco! Porra, vende, cara. Caralho, que foda, mano. Vende, cara. Vende pra caramba. E E aí, as outras pessoas, isso não funciona. Funciona. Tá funcionando. Pode crer, pode crer. Então, porque é uma sacada muito boa você ter um produto e ter uma estratégia dentro do seu produto que você consegue fazer que as pessoas ganhem dinheiro vendendo o seu produto. Não, mas eu não gosto disso. Por que não? Porque eu acho isso meio pirâmide. Eu me sinto mal com isso. Tipo, eu chamar a galera pra comprar um produto meu e eu dentro do meu produto ensino. Cara, você tem que vender esse produto. Não. Isso eu não faço, não faço e não indico. Você não fez isso dentro do seu produto. Entendi, você fez entendi. isso fora do seu produto. Ah, sim. Você fez isso incentivando. Como que Mas o nunca Lutz, incentivei a vender como o que meu Lutz próprio produto. resolveu vender o teu Não sei. Eu conheci ele depois. Pode crer. Conheci ele depois. Volta e meia esbarra com um canal de corte vendendo produto meu. Mas, porra, eu não tenho culpa. Eu tenho, não sei também. Tem porque você criou o produto, né? É Se eu verdade, tivesse é verdade, criado, é não tinha verdade, como é vender. verdade. Eu acho ótimo. Eu Se acho as ótimo, pessoas- acho ótimo. Pô, você Porque- é um cara e- que e- sabe as estratégias, senão você não tinha criado tantos canais de sucesso. E essa máquina só gira porque o produto funciona. Sim. A gente realmente tem um produto que funciona, um produto que é atualizado, um produto que a gente escuta quem compra da gente, qualquer tipo de reclamação, e a gente atualiza esse produto. O produto tá sempre sendo moldado para as necessidades da pessoa. Eu não chego vendo, por exemplo, um produto de YouTube que fala as coisas básicas do YouTube. Eu não li as regras do YouTube e passei pra pessoa mastigada. Não. Até porque as regras do YouTube não ensinam porra nenhuma. Não ensinam cara, nada, né? exatamente. Eu realmente ensino o que funciona pra mim. Eu não posso, por exemplo, chegar o que funciona pra mim em podcast, porque eu não tenho podcast. Mas eu tenho certeza que você conseguiria passar algumas dicas boas. O que pra você é óbvio.
Então, é muito interessante a gente falar que, às vezes, o que óbvio pra uma pessoa, pra outra pessoa é um baita de um conhecimento. Eu cheguei aqui agora, vi essas suas câmeras aqui, e você falou na maior naturalidade. As câmeras controladas por joystick, pô, que interessante. Eu não conhecia. Pode crer. Eu não conhecia. Esse tipo de informação, as pessoas vendem, cara, em curso. Sim. Qual é o equipamento que eu tenho? Você acha que o que você acha que eu deveria fazer pra ganhar dinheiro? Porque eu não tenho patrocínio, né? Ninguém quer tocar um dedo em mim que eu sou tóxico agora. Cara, você é uma pessoa que tem um conhecimento absurdo no que você faz. E as pessoas vendem o quê? Conhecimento. Sim. Eu acho que qualquer pessoa que está começando um podcast vê você como não só como precursor, mas como um cara que soube fazer funcionar. Todo mundo se inspirou em ponto. Não tem como falar, no Brasil foi. Então, esse tipo de conhecimento, pela tua autoridade, a sua conversão seria muito grande. Aí seria tipo um como fazer podcast, um tipo curso assim? Você pode fazer várias coisas. Como ter um podcast na sua casa, como fazer um podcast, como levar sua música como levar seu podcast para o Spotify. Tem tanta coisa que você pode fazer, dando bônus ali, inclusive. Pode crer. Sabe? Qual o melhor equipamento para esse tipo de coisa? Isso tudo até no próprio curso. E aí você começa a vender aqui mesmo, fazendo... Olha, galera, quem estiver interessado em criar um podcast, um canal de corte. Né? Interessante. Vou ver se eu busco alguma coisa nesse sentido, assim. Você acaba recebendo uma monetização maior do que o próprio monetização que o AdSense, que você tinha. Que é zero, agora. Não, agora mas, por exemplo... você tem monetização de AdSense lá, no Flow. Não, você não, o Flow, né? Flow agora tem, graças a Deus. Então, mas se vendesse o próprio produto, teria mais. A gente vendeu o curso de podcast. Você chegou a me falar, só que não funcionou muito bem, né? Funcionou, a gente vendeu todas, só que a gente não se sentiu bem fazendo. Tem alguma coisa errada aí, no processo. Mas o que eu tô falando é que, no montante do faturamento do meu canal, o AdSense é o último na escala. É o último na escala, cara. E o meu faturamento do canal não é ruim, tipo, sabe? Não é ruim. Depois eu já abri meus números, né? O AdSense você vai no Social Blade lá, você vê, né? Não, Blade não. É sem pegar o menor valor estipulado, que normalmente é esse. Não é, não. O meu não. Eu abri meus números lá. E provei, inclusive, que não é. Geralmente, você multiplica por 3 vezes aquele valor. No último mês, faturei $65 mil. Então, $65 mil. Então, assim, mesmo assim, não é o maior faturamento, né? Porque eu faço muita visualização. Mas a visualização não traz só por CPM. Você também ganha na venda que você faz. Sim. Você tem que pensar o seguinte, porra, se a pessoa tá lá, um patrocinador se interessou por patrocinar o teu canal, significa que você tá dando dinheiro pra ele vender alguma coisa. Sim. Então por que você também não pode vender alguma coisa? Faz total sentido, tira o middleman. Porra, exatamente, você vai tirar a ponte, você deixa de ser a ponte, você passa a ser o produto final. Então você acaba ganhando muito mais do que você ganharia fazendo um jabá. Faz sentido total. Se você consegue ter o mesmo produto do teu patrocinador, sabe? Qual o problema de você empreender, criar aquele produto e anunciar? Você não vai estar fechando as portas para todos os patrocínios. Talvez para aquele sim, né? Porque você vai concorrer com você. Sim. Mas o interessante é que você criou um produto com base em estatística, porque você percebeu que o patrocinador está recorrente com você, e você criou um produto que funciona, validado, e vai funcionar para você 2, 3, 4 vezes mais. Pode crer. Então é isso. Hoje em dia o faturamento qual porcentagem é curso, qual porcentagem é AdSense? Eu não sei porcentagem, cara, mas sim, você parar pra pensar que o infoproduto você tem o perpétuo e o lançamento, são 2 variantes ali dentro, então realmente o infoproduto é a maior renda que tem. Pode crer. É um setor que a gente tá crescendo muito, horizontalmente e verticalmente. Aí você falou meio papo business. Não, horizontal é quando você cria novos produtos. Ah, tá. E vai vendendo, vai colocando staffs, né? Vai colocando staffs pra cada produto, pra seguir com uma célula diferente. Agora, verticalmente é quando você vendeu um produto e aí você trabalha aquela pessoa que gostou do seu produto pra vender mais pra aquela pessoa. Entendi. Isso funciona também, que é super bem. Eu vejo direto, eu abro uns vídeos no YouTube e tem uma propaganda sua lá, você usa bastante esses Mas negócios. isso é porque você também caiu no remarketing, né? Não é todo mundo que vê minha propaganda. Eu vejo direto. Porque você provavelmente já consumiu material meu. Sim. Então no remarketing, a campanha percebe, opa, Monark é a audiência do Peter. Entendi. Então a gente vai anunciar pro Monark. Mas Isso é tráfego pago, né, que fala? Isso é tráfego pago. Porque agora a gente tá numa campanha também, a gente vai fazer uma maratona agora. É você que bola as estratégias de tráfego pago? Não. Você contratou uma empresa pra fazer isso? Não, a gente tem. Então isso. é você, eu digo, sim. Entendi. Sim, só não contratei empresa, mas... Entendi. Aí é mais um braço. E é um funcionário muito bem pago. Eu digo, não meu, tô dizendo, essa função, gestor de tráfego, por ele justamente te dar muito mais dinheiro, cara, e ele mexe com muito dinheiro. Sim. Quanto que vai numa campanha, assim, normalmente? Cara, num lançamento, no último lançamento, botei 1,5 milhão. Caralho! É assim. Caralho! Mas é. É muita grana. Mas cara. E reverte. Reverte. Exato. A gente tem toda uma planilha com prospecções, o que pode acontecer, né, disso. Então, a gente faz sabendo o que pode acontecer. Lógico que a gente dá tiro no escuro, né, quando tá querendo lançar um produto novo. Já aconteceu de você pôr uma grana e...
Não, nunca aconteceu. Graças a Deus, nunca aconteceu. Tá com uma boa equipe de estratégia aí. Tô, cara, tô. E olha que, tipo, eu comecei como marinheiro de primeira viagem, né? Assim, digo, vendendo online. Eu sendo o vendedor, né? Porque eu trabalho com marketing digital desde 2003, né? Vendendo assinatura pro meu site, pro Records. E lá eu não sabia, não tinha nome de marketing digital. Sim. E eu fiz até o copywriting. Sabe o que é copywriting? Não. Sim, sim. Então, eu fiz o próprio copywriting ali, tá? Não é de... Não, copyright. Não, copyright com W. O que é isso? Copyright é gíria de imagem. É escrita, é texto persuasivo pra você vender. Ah, É texto de marketing. marketing. Eu tava entendendo Esse errado, é então. outro, esse é outro job que existe no marketing digital, que é muito bem remunerado. Então você tem, pra uma campanha, você tem que ter um gestor de tráfego bom, que vai lidar com muito dinheiro, vai saber qual campanha tá funcionando, qual que não tá. Quanto que ganha um cara desse? Ele geralmente é comissionado. Ah, comissionado. É, Tem comissionado. um mínimo, imagino, e... Ou é só comissão, foda-se? Não, esse cara vai com certeza dar resultado. Então a comissão ele tá feliz da vida. Pode crer. Vai. E você tem uma equipe de copywriters, os caras que vão ficar fazendo os textos pra você. Esses caras também são os pagos também. E é por comissão também? Não, esses caras são salários. Entendi. No meu time são salários. Você tem gente que ganha. Cara, tem copyright, porque assim, você pode cobrar salário, você pode cobrar por palavra que você escreve, e aí falando de, sei lá, 5 centavos por palavra, como nos Estados Unidos tem copywriter que ganha $50 por palavra. Caralho. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Nossa, eu ia tentar fazer o texto com mais palavras possível. Tudo bem. E o cara vai te pagar feliz da vida. Porque se o seu texto, com mais palavras possíveis, converter, o que importa é a conversão. Pode crer. Né? A conversão importa pro Sim. cara. O cara que tá te contratando, ele quer que venda o produto pra que o cliente fique satisfeito, pra que continue a máquina a girar, cara. Pode crer. Então, pô, se você... Tudo bem, tô aqui uma frase pra você. Uma frase, tá? Vou receber pouco, mas continue uma frase. Mas se essa frase converteu pra caramba, esse cara tem que mais ficar feliz e te dar uma grana a mais. Faz sentido total. Pode Né? crer. Você tá, pô, dando um retorno pra ele absurdo. Fazer um curso de cancelamento. Como ser cancelado na internet. Não, você pode fazer como lidar com cancelamento. Aliás, é uma coisa boa pra você colocar no teu curso. É verdade, No né? teu curso de podcast. Se por acaso você falar alguma besteira, porque você vai estar trabalhando com ao vivo, né? Sim. Isso real, hein, cara? isso dentro do teu curso tem que ter isso. Como lidar com isso, né? Como lidar com isso. Cara, você é a pessoa que tem mais autoridade no Brasil. Eu compraria teu curso. Quero saber. Foi também verificado que todos aqueles que assistiam e que não eram inscritos eram cornos mansos.